Oi pessoal, Jonas aqui. Nesse mês da Páscoa a gente está conversando, está estudando sobre o Evangelho de João, e o capítulo 5 tem uma história que me chamou muito a atenção, de um homem, de uma pessoa que vivia entre a espera e o milagre. Você já passou por uma situação de ter que ir ao banco, ter que resolver algum problema em um órgão público, ou pagar uma conta em uma lotérica, ou ainda esperar por uma consulta em um hospital público, privado, e parece que a sua vez nunca chega, nunca a sua senha é chamada, você aguarda ali por horas e horas, parece que não tem um bendito que olha para você e fala: calma, a sua vez está chegando. Bem, agora imagina estar em uma fila invisível que você nunca sabe quando vai chegar a sua vez. Nessas situações que eu mencionei, você sabe que em algum momento a sua vez vai chegar. Em alguma hora vai chegar a sua consulta, você vai ser chamado, alguém vai chamar a sua senha, porque não é possível que todos te esqueçam em todo o tempo. Alguma hora a sua vez vai chegar. Bem, imagina agora estar 38 anos em uma fila invisível que você não sabe quando vai ser a sua vez. Isso não é ficção, é uma história de uma pessoa que aguardou por quase 4 décadas. Também temos a história de Anthony Ray Hinton, que passou por uma situação semelhante, mas em um espectro muito mais complexo. Ele passou 30 anos no corredor da morte, condenado injustamente por um crime que ele não cometeu. Ao ser libertado, ele disse uma coisa muito interessante: a única coisa mais pesada que as minhas correntes era o silêncio do mundo. João, no capítulo 5, ele nos apresenta um homem que também foi silenciado por 38 anos. Ele estava à beira do tanque de Betesda e aguardava por um milagre. Algumas pessoas entendiam que durante algum momento, em algum dia, viria um anjo e agitaria as águas, e a primeira pessoa que pisasse ali, que entrasse naquelas águas, seria curada de qualquer um dos seus males, das suas doenças. E esse homem estava há 38 anos paraplégico. Ele estava com problemas, com dificuldades de locomoção, não se sabe se ele nasceu com aquele problema, não se sabe se ele sofreu algum acidente, mas a esperança dele era estar ali, em algum momento, ele, quando o anjo movesse as águas, segundo o que se cria naquele tempo, ele saltaria, alguém empurraria ele ali para aquele lugar e ele seria curado. Bem, acontece que ninguém poderia, ele não tinha ninguém que ajudasse ele, que empurrasse ele. Ele era paraplégico, então não podia nem rolar para a beira do poço ali e se jogar quando visse algum movimento nas águas. Havia anjo? Não havia anjo? Não sabemos. Alguns arqueólogos indicam que naquele lugar havia um geyser, uma fonte de águas quentes ali, águas termais, e em algum momento surgia ali uma efervescência na água que alguns interpretavam como se fosse um anjo, e aquela grande piscina tinha algumas propriedades terapêuticas de alguma forma. A verdade é que, independente de haver um milagre ou não nesse lugar, havia uma situação aqui de pessoas que estavam buscando por cura, que tinham a sua esperança naquele movimento, naquele tanque de Betesda. Nos nossos dias, quantas pessoas hoje estão em busca de cura, estão esperando por justiça, por dignidade, mas permanecem invisíveis? Os tanques que não curam são as religiões que falham. Você já viu algumas pessoas que buscam incessantemente por cura, por milagres nas religiões, nas igrejas, e acabam por não encontrar, se decepcionam ou insistem em procurar? Existe um filme, lançado em 2019, do diálogo entre os dois papas, entre o Bento XVI, o cardeal anterior, e o Papa Francisco, em que o Bento XVI ele confessa que a dificuldade da igreja está em escutar a dor real do povo. E o tanque de Betesda, naquela época, era um SUS espiritual daquelas pessoas. Ele prometia o milagre, mas não havia acesso. Só alguém, que tinha outra pessoa é que poderia encontrar esse auxílio. Só quem tinha alguém
para ajudar que tinha acesso a esse milagre. A religião que não levanta ninguém está deitada junto àqueles que ela esqueceu. Veja, a religião institucional, a religiosidade individualista, ela pode se tornar um obstáculo quando se apega demais a normas, a regras, a costumes, a dias, a usos e costumes, a dogmas. Apega-se mais a isso do que a compaixão, a terapêutica, a pastoral, a cura em si. Jesus, ele quebra os protocolos. Ele leva a misericórdia antes mesmo da regra. Ele cura, Jesus cura fora do horário. Tem uma crise aqui que você pode curar ou não no sábado. Se isso é considerado um trabalho, não é considerado um trabalho. Bem, tem um trecho da música do Emicida, música Boa Esperança, diz que a esperança dança na corda bamba de sombrinha. A misericórdia de Jesus também. Ela anda na corda bamba da norma, mas não cai. Ela está ali, se equilibrando e não cai. A fé que pesa na norma esquece a forma da graça. A graça que cura quebra a norma que amarra. Bem, quantas vezes nós impedimos outras pessoas de alcançar a sua cura, de alcançar a graça, a misericórdia, por causa de regras, de condições preconcebidas, de preconcepções nossas. Jesus é poderoso, mas você precisa fazer isso. Jesus perdoa, mas Jesus salva, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo. E nós colocamos condições e obstáculos e mais situações para que as pessoas alcancem essa misericórdia que Jesus dá livremente e de graça. Jesus, ele olha para aquele homem e diz a ele: levanta, toma a sua cama e anda. A frase de Jesus, ela empodera aquele homem, ela empodera aquela pessoa que estava ali paraplégica, né, toda ali cheia de complexos também, cheia de justificações pessoais. E Jesus, ele olha para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? Então levanta, toma a sua cama e anda. Esse toma a sua cama é o que paralisava ele, né? O que te paralisa, algum momento, ele pode virar o seu tapete de caminhada. O que era a marca da sua dificuldade pode se tornar o lembrete do seu milagre. Eu lembro de uma música do Teatro Mágico, uma banda que eu gosto, diz assim: metade de mim agora é assim. De um lado é poesia, o verbo, a saudade. De outro, a luta, a força, a coragem para chegar no fim. O fim é belo, incerto, depende de como você vê. O novo, o credo, a fé que você só deposita em você. A fé que você deposita em você e só. O homem no tanque de Betesda já não espera mais que alguém o carregue. Ele não procura justificativas pelas quais ele ainda não foi curado. Ele carrega a própria história. Ele caminha agora com ela. Esse movimento é que a fé provoca. Ela não elimina a dor do passado, mas ela transforma em símbolo de recomeço. Gente, para mim essa música do Teatro Mágico, ela capta essa ambiguidade da vida com fé. Metade de nós é verbo, é poesia, essa maravilha, é mistério, promessa, saudade, mas outra metade é coragem. A gente precisa desse movimento, dessa decisão. É o chão, é decisão. Não é a multidão que nos ergue. Não é a multidão, não é a beleza por si só. É a fé que nós depositamos em Jesus. É a partir disso e em nós também que nós podemos nos levantar e podemos nos mover. Gente, um homem silenciado, visto e agora enviado. Esse homem foi ignorado por décadas. De repente não era o primeiro momento que Jesus via ele, mas era o momento certo, momento chave que ia virar a situação, ia transformar a problemática, né? a trazer a solução para o problema desse homem. Jesus o vê profundamente. Ele o envia de volta à vida agora com dignidade.
Voltando para a história do Anthony Ray Hinton, passando ali 30 anos nesse escuro, mas a esperança dele, conforme ele dizia, né, a minha esperança, a alma ainda acendia esperança. O homem de João, no capítulo 5, também teve a sua alma acesa. Ele ouve a pergunta que ninguém mais fazia. Você quer ser curado? É esse momento em que a sua senha chega. É esse momento em que a sua voz sai lá no alto-falante, a voz falando seu nome sai no alto-falante. E chegou a sua vez. Agora chegou o momento tão esperado. Você quer ser curado? E agora não é a vez de você trazer a sua justificativa. Eu estou assim por causa disso, eu estou assim por causa daquilo. Porque no passado me machucaram. Porque no passado eu tive tal trauma, tive tal circunstância, tal problema. A hora é responder a pergunta: você quer ser curado? Bem, o que eu aprendo com essa história inspiradora? Jesus nos vê quando a religião nos esquece. Quando a religião nos esquece, essa cura sem carimbo que Jesus traz, ele nos envia agora com a marca da misericórdia. Se você não lembrar de nada que eu falei aqui, lembra pelo menos disso. Entre a espera e o milagre existe um olhar, o olhar de Jesus. E ele ainda te pergunta: você quer se levantar?